O Tribunal de Contas do Estado iniciou esse ano o segundo ciclo de seu plano estratégico. Nesse plano ficam definidos a missão, a visão e os valores do TCE, diretrizes que orientam as ações da instituição. E já está aqui comigo para falar mais sobre esse assunto o coordenador da Assessoria de Planejamento e Gestão do TCE, Glaucio Torquato. Seja bem-vindo, Glaucio. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, ouvintes da TV Assembleia. É um enorme prazer, mais uma vez, estar aqui falando para vocês sobre a nossa experiência e sobre planejamento estratégico. Que bom, fico feliz. Agora a gente queria saber por que planejamento estratégico hoje é tão importante nas instituições públicas. Olha, a gente costuma dizer que planejar, Andréa, de uma forma muito simples, é você pensar antes de agir. Então, por isso que planejamento é tão importante. Para falar sobre planejamento estratégico, antes a gente tem que voltar um pouco no tempo e ver que lá pela década de 70, né, a gente tinha um setor público completamente, ele era um patrimonialista, né? Então ele tratava muito o setor público, ele confundia setor público com setor privado. E aí vinha muito nepotismo, né? As pessoas, o gerente que assumia, os gestores que assumiam a gestão pública, ele era muito personalizado, era o eu, certo? O eu fazendo para aquele fim em si próprio. Ou seja, a gente costuma dizer que era você ter um barco, que qualquer gestor navegava em águas muito tranquilas. Então, não era necessário uma formação de gestor para isso. Né? Por quê? Porque eram muitos recursos, os recursos eram mais fáceis, a informação da sociedade era muito pequena, enfim, então qualquer resultado era já tido como um grande resultado. Daí veio depois o neoliberalismo, né? Ou seja, veio a gestão burocrática, onde se começou a separar o que era público do privado, né? Mas veio a questão da qualidade total, veio o desemprego, a sociedade começou a cobrar mais dos seus gestores um resultado, né, para aquelas diferenças, para aquelas problemas situacionais que existem na sociedade, e aí o mar começou a ficar turbulento. E aí não mais só aquele gestor que para navegar em águas muito tranquilas dava certo ou imprimia aquela sua maneira de fazer a gestão, certo? Já não era mais tão tranquila, já começou o mar a ficar turbulento, já começou a exigir mais desses gestores. E aí veio, nos últimos anos, agora dos anos 90, 2000, veio a era tecnológica, então veio a era da governança, onde a sociedade ela é muito mais próxima, ela tem método, ela tem tecnologia para aproximar os resultados, ficou a questão da transparência muito mais próxima do cidadão. E aí o que? Entra muito fortemente a ferramenta de planejamento estratégico. Então, planejar hoje é essencial. Você não pode mais só planejar visando só o financeiro, né, a arrecadação. Mas não, você tem que ver sobre vários aspectos daquele planejamento. Então, hoje é extremamente necessário, como você falou aqui no início da sua fala, que é o coração da instituição. E é isso mesmo. Planejar hoje não se concebe mais nenhum gestor ter a consciência, o preparo do que é ser gestão, do que é ser gestor e dar esse resultado para a sociedade. Que bom, que bom. E assim, saber que, no caso do tribunal, a nossa equipe faz jus a esse merecimento, a esse trabalho tão bonito que é do planejamento. Agora, quando a gente fala em planejamento estratégico, eu lembro que você fala sempre nas suas falas também do mapa estratégico. Né? Nós temos um mapa estratégico na instituição. E como é que é formatado esse mapa e qual a importância disso para todo o trabalho? O mapa estratégico é uma etapa de uma metodologia de planejamento estratégico. Ou seja, planejamento estratégico, André, ele tem vários métodos de planejar. E o Tribunal de Contas, a gente optou pelo Balance Scorecard, que é um método. Tem GPD, que é gerenciamento por diretrizes, enfim, tem várias outras ferramentas de planejamento. Mas a gente optou por Balance Scorecard, que foi criado por Norton e Kaplan há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, lá em Harvard, enfim. E onde eles determinaram, que eles perceberam que você não fazia só um planejamento financeiro,
né, daquela instituição, né? Mas você também tinha que ver outras perspectivas de planejamento, ou seja, você tinha que planejar o financeiro, você tinha que planejar a sua parte de pessoas e inovações, você tinha que planejar a sua perspectiva de processos internos de cada órgão, como você também tem que planejar o produto, o que é que você vai entregar à sociedade, que a gente chama de resultado. Sim. Ou seja, a missão que aquele órgão foi criado para dar àquela sociedade. No caso, no Tribunal de Contas, o controle externo, controlar os gastos públicos. Então, o mapa, ele traz essas perspectivas, aonde você vai construir esse mapa, de onde você tem, a partir do marco lógico, que é missão, visão e valores da instituição. A partir desse marco lógico, você traça sobre todas essas perspectivas que eu já citei, e aí você constrói objetivos para chegar àquela missão e dar o resultado que aquele órgão tem que dar para a sociedade. Ou seja, hoje a administração pública ela é voltada para a sociedade. Então, esse mapa estratégico, ele delineia de uma forma muito clara de onde você tem que partir e aonde você tem que chegar. Perfeito. Hoje, a escassez de recursos públicos na administração, enfim, pública, ela chega a afetar, digamos assim, de alguma forma, atingir essas metas, atingir esses objetivos estratégicos? Como é que vocês lidam com essas dificuldades, tendo que alcançar essas metas, né? Bom, quando a gente traça, né, todos esses objetivos estratégicos, né, tem três dimensões importantes aí, que é o planejamento estratégico, que ele é feito a nível da gestão máxima do órgão, né? Depois nós temos o planejamento tático, que é a nível de diretores, coordenadores, né, que vão gerir aqueles departamentos, né, que o órgão está subdividido. E nós temos depois o planejamento, a execução operacional, que vai chegar a todos os técnicos para desenvolver o que é que aquela gestão traçou, né, para atingir aquela missão do tribunal ou aqueles resultados especificados no mapa. Então, como é que a gente faz? Nós traçamos tudo, chamamos todos os gestores, debatemos todos aqueles objetivos estratégicos pré-estabelecidos, é feito um plano diretor para cada diretoria, para cada departamento do tribunal, e aí a gente alinha para ver se está em conformidade com aquilo que foi traçado para a gestão, e a gente executa, faz todo aquele plano de execução, tem um monitoramento através de ferramentas tecnológicas, como também tem metas, iniciativas, metas, ações e projetos onde a gente vai alinhando para que a gente chegue àquela finalidade. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado, ou seja, do Rio Grande do Norte, ele é referência na área de planejamento estratégico para outros tribunais de contas do país, inclusive. Recentemente, o tribunal foi solicitado para, enfim, esse setor específico da planejamento estratégico para dar coordenar um trabalho, enfim, de implantação do planejamento estratégico no Tribunal de Contas da Paraíba. Como é que vocês veem isso e o que isso representa para vocês hoje em ser referência? A gente fica muito feliz com isso, né? É um reconhecimento de um trabalho que não é fácil, porque você planejar, você mexe com a cultura do tribunal. Sempre a gente não se acha ainda em excelência, porque sempre tem o que melhorar, né? Sempre tem o que se buscar, se aperfeiçoar, né? E a gente somos ainda praticamente bebê em planejamento, porque o tribunal começou a planejar dentro de metodologias e ferramentas no Balance Scorecard em 2009. Nós estamos no segundo ciclo. Né? Se você for comparar que hoje a gente tem quase 60 anos de Tribunal de Contas, sim, você ter poucos, 6, 7 anos de planejamento de uma forma elaborada, de uma forma metodologicamente, né, sequencial, isso é muito pouco ainda, mas diante das outras instituições públicas e a nível de instituições de controle dos tribunais de contas, nós conseguimos dar resultados, né? Nós conseguimos estar implantando a ferramenta passo a passo, todo ano a gente avança nas técnicas de planejamento, e os outros tribunais têm reconhecido isso, o Tribunal de Contas da União, né, que é muito superior, né, a gente, eles estão bem mais adiantados,
mas eles sempre indicam o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte para replicar essa boa prática, né, aos outros tribunais de contas. E a gente já aplicou isso no Tribunal de Contas no TCD do Rio de Janeiro, né, ajudamos na divulgação, na comunicação do planejamento no Tribunal de Contas da Bahia, implantamos em Sergipe, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas e agora a gente está na Paraíba. Que beleza. Agora, como você bem disse, nós somos um bebê ainda, apesar de ser referência já. Eu fico imaginando que essa ferramenta, ou seja, o planejamento estratégico nas instituições públicas, é uma coisa muito nova mesmo, né? Ou seja, muitas instituições, às vezes, agora que está também abrindo os olhos e vendo como é importante essa ferramenta. Isso acontece, você vivencia isso, né? É isso, porque assim, geralmente no planejamento, quando você vai para a parte, né, de livros, né, a parte mais conceitual do planejamento estratégico, ele é muito voltado para a administração privada. Né? Então, o planejamento estratégico, ele começou a entrar na administração pública, começou a ter essa aderência para a administração pública há muito pouco tempo. Então, nós erramos e acertamos muito, né? Porque os planejamentos estratégicos, eles sempre têm como resultado um financeiro, um produto, e o tribunal não tem um resultado, um produto financeiro. Nós temos um resultado para uma sociedade de um controle, né, que os gastos públicos eles sejam melhores aplicados e tenham uma melhor efetividade daquilo que se é arrecadado, do que é público, em benefício da sociedade. Você acha que isso é das dificuldades encontradas hoje? Ou seja, replicar essa prática que é tão da iniciativa privada no setor público, às vezes encaixar tudo isso dentro da instituição, é a grande dificuldade de muitos gestores? Sem dúvida, porque às vezes a gente tem várias gestões que elas precisam ser contínuas, né? Num setor privado, tem um dono, né? O dono ele decide, ele diz o que quer, né? Ele comanda aquilo ali, ele tem aquele objetivo onde ele quer chegar, né? Que é o lucro daquela instituição, que é abranger, enfim, cada um tem aquela sua visão de futuro. Já numa instituição pública, você tem um gestor aqui que ele imprime, né, um tom, né, um certo movimento, né, um certo resultado daquela administração pública, que nem sempre se continua com o próximo gestor. Isso é uma das que a gente tem creditado como um bom trabalho dentro do Tribunal de Contas, porque todos os 7 conselheiros, eles absorveram o planejamento e eles dão continuidade àquele plano estratégico, mesmo que o outro tenha iniciado, mas que tenha passado para a gestão. É mais fácil, eles são 7 onde eles giram aquele planejamento entre eles 7. Uma pergunta muito recorrente, me pergunto, porque, enfim, trabalho no Tribunal de Contas, André, o planejamento estratégico do Tribunal de Contas é referência, mas funciona? Eles sempre me perguntam muito isso, mas aí eu me questiono e te pergunto, passo a pergunta para você, será que funciona por isso, por essa uniformidade entre quem preside a casa? Funciona, André, e cada vez mais é mais presente e mais real dentro do tribunal. As instituições, não é fácil, mas 90% das instituições que implantam seus planejamentos estratégicos, elas estão fadadas ao fracasso, né? Porque a gente sempre costuma dizer que quem trabalha com planejamento estratégico tem que ser resistente ao fracasso, porque como eu já falei, é uma questão frase essa. resistente ao fracasso, porque assim, ele é cultural, né? Então a gente tem que sempre estar batendo, sempre estar ajustando. Não é fácil você ser controlado por uma área de planejamento onde você sempre tem que estar, né, traçando nortes, delineando onde é que você quer chegar. Opa, por aqui você não pode ir. Não, esse seu escopo desse projeto está além do que foi estabelecido para a gestão. Então, esses alinhamentos, né, eles não são fáceis e nem às vezes são bem absorvidos pelo técnico, né, porque tem muito aquela história de eu vou fazer, mas sem olhar para a coletividade do como é que funciona o órgão. Então, isso não é fácil. Mas quando você, com perseverança, eu acho, com técnicas, você consegue, você vê que o resultado da instituição, ele é muito maior, ele é muito superior. O grande desafio talvez seja traçar aquela meta e
e fazer com que todos os técnicos olhem na mesma direção. Na mesma direção, É porque verdade? cada um, André, cada um tem a sua percepção. E nem às vezes a minha percepção, muitas vezes não é a percepção da instituição. Sim. Por exemplo, a gente tem que sempre estar observando os conflitos situacionais, né, os problemas situacionais que existem até no mecanismo daquele órgão trabalhar. Por exemplo, a gente costuma dar o exemplo seguinte, num trânsito caótico como esse que nós temos hoje, às vezes você para no engarrafamento, está sendo péssimo para você, seu modo de ver. Sim. Mas está sendo ótimo para aquele rapaz que vende água. É verdade. Porque ali ele vai vender muito mais água, né? Vai garantir o final de semana dele, às vezes da família dele, porque ele tem uma outra percepção, ele tem um outro olhar sobre aquela problemática situacional. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você alinhar e tornar esse pensamento de uma instituição, ele não é fácil, porque você tem que fazer essa árvore situacional de problemas para que todos consigam ver que o objetivo da instituição é aquele aqui. Não é o meu, é da instituição. Verdade. Isso não é fácil. O plano estratégico está entrando no seu segundo ciclo, iniciou agora em 2015, ou seja, concluiu-se já o primeiro ciclo. E quais, digamos assim, os grandes feitos dessa primeira temporada, desse primeiro ciclo? Os grandes feitos. Primeiro é a conscientização da cúpula do tribunal à necessidade do planejamento. Segundo é que a gente, hoje, um corpo, né, gerencial do tribunal, todos os diretores, eles verem que a importância de planejar os seus setores, de alinhar as suas ações, isso para a gente é um grande feito dentro do tribunal. É você saber que você tem que planejar antes de agir, antes de executar. E os outros feitos, nós temos inúmeros resultados. Nós crescemos muito, implantamos políticas de pessoal, mesmo com algumas, né, que ainda não muito fortificadas, mas conseguimos que a Escola de Contas se voltasse mais também para a capacitação dentro das necessidades do servidor em relação àquele resultado que o servidor quer mostrar. Nós, através do planejamento, teve hoje, detectamos que hoje tem as decisões monocráticas dentro do tribunal, foi revisado toda a parte, todo o arcabouço, né, da legislação do tribunal, enfim. Nós temos inúmeros resultados dentro do Tribunal de Contas através dos seus planejamentos, das suas ações, planos de cargos, enfim, vários outros produtos que resultaram de ações planejadas dentro do Tribunal de Contas. Certamente esse novo ciclo tem inúmeras outras metas, mas o que foi escolhido pela atual gestão? Ou seja, o atual presidente, Carlos Thompson, determinou, digamos assim, que objetivos estratégicos fossem trabalhados? Dentro dos 13 objetivos estratégicos, ele escolheu como prioritário, não é que os outros não sejam olhados, mas como prioritário 6 objetivos estratégicos para o biênio, né? Ou seja, 2015 e 2016. Que um dos nossos objetivos nos processos internos é fortalecer a accountability, né, e a responsabilização da gestão pública. Então, nós temos diversas ações para atingir esse objetivo estratégico. O outro, que é fortalecer o controle social, ele está muito voltado para que o controle social ele seja mais forte, que as pessoas conheçam mais o Tribunal de Contas, que as pessoas tenham mais acesso ao portal da transparência, o que é o portal da transparência, enfim, as ouvidorias elas estejam mais à disposição da sociedade, trabalhar mais os conselhos, sejam de bairro, para que eles venham a saber se aquela obra, se aquele colégio, se aquela quadra, enfim, está sendo construída, se foi ou se não foi construída, que ele tenha esse acesso ao Tribunal de Contas. Outro objetivo estratégico que é fortalecer a gestão do tribunal visando o resultado. A gente tem que trabalhar com metas, né, com indicadores, que ele está sempre buscando e sempre cobrando, né, bimestralmente isso aí. O outro a fiscalização era ser concomitante e seletiva, Sim, né, agir importante isso. enquanto, né, aquilo
aquela obra ou aquela ação de governo, ela está sendo executada, se ela realmente está sendo executada de uma forma legal, se ela está cumprindo com tudo que a legislação prevê. Outra é trabalhar nas pessoas em inovações, o aprimoramento gerencial e profissional do servidor, investindo muito em capacitação. E o outro objetivo estratégico é otimizar os recursos financeiros do tribunal, né? Naquela pequena fatia que o tribunal tem de recursos financeiros, utilizá-los eles de uma melhor forma de otimizar para que dê um melhor resultado do tribunal, investindo em tecnologia, enfim. Já começou, já foi, digamos assim, isso já aconteceu em outra gestão, na antiga gestão, e está sendo continuado, que é um trabalho de reestruturação interna de algumas diretorias. Foi iniciado, então, esse trabalho pelo controle externo, deve se estender para outros setores do tribunal. Mas qual a importância desse trabalho e qual o objetivo dele nas diretorias de controle externo, essa reestruturação? Sendo fiel ao planejamento, às técnicas de planejamento, nós não podemos planejar sem antes diagnosticar. Sim. Então, a gente entra nas diretorias, uma a uma, setor a setor, onde a gente faz um diagnóstico daquele setor, a gente faz pesquisas, né, onde eles vão responder ali sobre qualidade do trabalho, sobre comunicação, como é que eles estão se comunicando, que tipo de comunicação, tanto interna como a externa, né, com o jurisdicionado, como é que eles estão se comunicando com os controlados, qual a qualidade do trabalho deles, como é que está o fluxo do trabalho dele, como é que está as nossas ferramentas em relação à tecnologia da informação, se tem pouca velocidade, se está atendendo, se precisa ter cruzamento com outros tipos de sistemas, né? O fluxo a metodologia de trabalho deles, como é que está sendo feito, o relacionamento entre eles também, como é que está se dando. A gente faz uma pesquisa e depois a gente aplica uma oficina de trabalho onde vai nos fornecer todo um diagnóstico situacional daquele setor. E aí a gente, com esse resultado, a gente coloca faz algumas observações, né, pertinentes para cada tema que foi colocado, leva à presidência e os conselheiros, expõe e daí eles aprovam ou não, né, ou faz alguns ajustes e a gente dali deflagra aquele processo de reestruturar aquele órgão, né, para a Secretaria de Controle Externo e para a Secretaria de Administração, porque essas duas secretarias a gente mexe também com o pessoal, né, se a quantidade de pessoal está compatível Sim. com o resultado ou o resultado que se quer daquele setor, né, se aquela estrutura física também para atender o relacionamento está adequada, né, enfim. Então, isso mexe com toda a estrutura daquele setor. O objetivo é que esses setores eles consigam, ou seja, ter um trabalho mais afinado, melhores resultados com todo esse trabalho de vocês, né? E o que é bacana, André, é porque é uma percepção que tem que partir deles. Sim. É o chão da fábrica. Então, eles é quem sabem, né, quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos, né, quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, entendeu? Então, a gente trabalha isso aí, mas partindo deles, e não do nosso olhar para eles, mas sim deles dizendo como é que tem que acontecer aquele setor. E eu sei que vocês fazem, inclusive, durante esse trabalho de reestruturação, nos setores, oficinas, que são mais ou menos o que você estava me falando. Nessas oficinas fica muito claro você diagnosticar os erros e os acertos daquele setor? Ah, sim, fica muito claro, eles discutem, eles debatem o fluxo de trabalho, qualidade de trabalho, a carga de trabalho, entendeu? Eles entram em contradições, é normal no ser humano, mas... Que é a questão da visão, né? Cada um tem a sua visão, né? Mas a gente debate, a gente depois comunica, que é muito importante a comunicação, a gente comunica depois todo esse resultado para eles, né? Porque o importante e o bacana disso tudo é você fazer todo esse levantamento, discutir com eles toda a problemática, né, daquele setor e depois dar o resultado a eles. Né? Esse resultado tem que voltar para eles, porque aquela construção, na verdade, é deles. A gente só ajudou aquela construção ali a dar um foco, né, para ter um resultado.
mas aquele trabalho, na verdade, é feito por eles, a execução é deles. Então, se eles conseguem dar um maior resultado, né, as palmas, né, são para eles, né, eles e, consequentemente, a sociedade. O envolvimento do servidor no trabalho de alcance das metas dentro da instituição, eu acho que é fundamental. Agora, como é que, se é que existe um trabalho específico dentro da assessoria de gestão, no sentido de estimular esse servidor? É possível estimular o servidor ou é a própria diretoria, presidência da instituição que faz esse estímulo? Como é que funciona isso? Porque eu imagino que o servidor vai render melhor, vai apresentar melhores resultados estimulado, né? É uma boa pergunta, André, porque a assessoria de planejamento e gestão, a gente planeja, a gente diagnostica, a gente afere indicadores, mas a execução não é nossa. Então, a execução, o estímulo, como é que vai dar aquele trabalho, né, de que forma isso vai acontecer, né, como é os melhores meios, como eu estava falando ali, né, de diagnóstico, quem tem que fazer são seus diretores, junto com seus servidores, arranjar técnicas para isso aí. O planejamento, ele para na parte de planejamento, diagnóstico e aferição de indicadores. Certo. Ok. Glaucio, eu queria agradecer imensamente a sua entrevista, foi ótimo, eu imagino que quem está em casa também gostou bastante. Obrigado a todos vocês, estou aqui mais uma vez. A gente, planejamento também, a gente sempre tem a estar aprendendo, mas sempre bom também estar aqui. Obrigado a vocês ouvintes, né, André, e o planejamento está aqui à disposição, a nossa humilde participação, né, de contribuir cada vez mais, que a sociedade ela tenha instituições com resultados. Né? Isso eu acho que é o importante. E que bom saber que nós temos um planejamento estratégico fortalecido, referência nacional para outros tribunais. Isso nos satisfaz bastante. Obrigada. Obrigado a vocês também. E para você que está em casa, obrigada pela companhia. E até o próximo programa.